Shalom, queridos. Hoje é Hebreus capítulo 6. Maturidade cristã e cuidado de Deus é o tema. Maturidade cristã e cuidado de Deus. Em Hebreus 6, o autor, que nós não conhecemos, o autor de Hebreus, O autor continua, a princípio, exortando os cristãos a prosseguirem para a maturidade em Cristo Jesus, ou em Jesus Cristo. Ele não deseja que eles continuem aprendendo sobre os assuntos básicos da fé, mas sim que eles prossigam para assuntos mais densos. O autor deseja assuntos mais densos para os hebreus. Ele adverte que o conhecimento da pessoa de Jesus Cristo está diretamente ligado à nossa segurança em Deus. Isso o leva a fazer uma advertência. O perigo da queda, devemos ter o cuidado de não crucificar novamente a Cristo. Isso quer dizer voltar à devassidão e amor à vida de pecado. Isso é muito sério. Alguém chegar a ter a vida de Deus em si, o Espírito Santo, e cair, e ficar na queda, e isso quer dizer que está crucificando a Cristo novamente. Você dá uma escorregadinha e imediatamente você procurar o perdão de Deus, como está escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então você que vai ao lugar secreto todos os dias, claro que você pede perdão daquele pecado, digamos, você foi ao lugar secreto hoje pela manhã e aí você já fez alguma coisa errada, ou até o outro dia pela manhã você já fez algumas coisas erradas, você pede o Espírito Santo para detectar tudo, mostrar para você e você pedir perdão daqueles pecados, daquelas 24 horas. Porque se todo dia você vai ao lugar secreto, todo dia você confessa pecados. Independente de um lugar secreto ou não, você já deve confessar pecados. Mas o lugar mais propício, que você fica mais à vontade para chorar, para ter um arrependimento genuíno, é você sozinho com Deus. Então, quem faz isso todos os dias, não tem multidão de pecados. Então vamos viver de acordo com o ensino de Jesus. Ele mandou entrar no quarto e orar em secreto. E o Pai que vem em secreto recompensa. Vamos viver o Evangelho como a palavra está nos ensinando. É por isso que nós estamos estudando a palavra, um capítulo por semana no nosso discipulado. E esse mesmo capítulo é repetido no lugar secreto, depois do almoço, quando descansa o almoço, e à noite no culto doméstico, o culto da família. O mesmo capítulo do discipulado durante a semana é repetido, a depender dos dias que você recebe o novo link. Se você passar uma semana inteira, 7 dias somente com esse capítulo, não entrar outro para você estudar, são 7 dias repetindo esse capítulo. 3 vezes ao dia, pela manhã, meio-dia e à noite. O que vai ser de você? O que será de nós? A gente, quando abrir a boca, não vai sair outra coisa, porque a boca fala que o coração está cheio. E já imaginou você com a boca cheia da palavra saindo? Você não vai pecar contra o Senhor. É assim que o salmista diz. Que é aquele que não quer pecar, esconde a palavra no coração. Então, se você vive nessa intimidade com a palavra, você peca menos. E vai viver uma vida para glorificar a Deus. Já imaginou as vergonhas que um crente que não vive na intimidade com Deus faz? Não lê a palavra, não medita de dia e de noite? Não vai ao lugar secreto, não tem uma vida de louvor, é porque tudo que está na sua vida que acontece, você tem que louvar. O nosso Deus habita entre os louvores, então é oração, é meditação da palavra e louvar. Vai lavar os pratos, até aquela pilha de prato na pia, você vai louvando. Você vai botar roupa na máquina, a pilha de roupa, você vai louvando. Vai varrer a casa, quanta sujeira, você vai louvando. É assim que vive o crente. Louvado seja Deus. Devemos ser perseverantes na fé. Temos um Deus fiel e justo. Nossa esperança nele não será frustrada. Ele jurou a si mesmo e estabeleceu a Cristo como sumo sacerdote, segundo Melquisedeque.
Louvado seja Deus. Então, portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte da fé em Deus. Conduzem à morte da fé em Deus. Então, aqui está aconselhando a você não ficar somente com aqueles mesmos assuntos. Você está entendendo aqui? O autor dos Hebreus está dizendo aqui, para não ficarmos com aqueles mesmos assuntos, todo dia repetindo a mesma coisa. Isso é sinal de alguém que não avança no mundo espiritual, de alguém que não procura buscar o ensino da palavra de Deus. Se você estuda, como estamos assim fazendo desde maio de 2023, cada semana um capítulo da Bíblia, bem estudadinho como está sendo ensinado, não somente no discipulado, mas em casa, 3 vezes por dia, claro que você não vai ficar falando somente a mesma coisa. Tem crente que só sabe dizer versículos que amaciam o ego, só que ele sabe. Só que ele sabe dizer assim, se confessarmos os nossos pecados, é fiel e justo para perdoar e purificar toda imundícia, toda injustiça. Aí ele repete isso todo dia, só sabe isso, porque ele só vive pecando e só fica confiando que se ele confessar os pecados, claro, mas não é para viver pecando por gostar de pecar. O crente não tem prazer em pecar. Então ele peca por acidente. Quando acontece um pecado desse por acidente, ele vai e confessa. Mas tem aqueles que já guardam esse versículo para todos os dias e toda hora estar pedindo perdão a Deus porque pensou, não é? Porque fez, e quando estava naquele lugar sozinho, fez alguma coisa, né? E é assim, é o tempo todo, nessa relaxidão. As pessoas que querem compromisso com Deus, elas não pecam por prazer. Não fica repetindo o pecadinho todo dia. Se ele está repetindo um pecado, ele não está conseguindo vencer, aí ele se esborracha de chorar na frente do Senhor e ainda vai procurar alguém para confessar, um líder de excelência que Deus colocou sobre a vida deles, que Deus deixou assim para confessar aos líderes, não é? Tem gente que nem sabe disso, porque não quer fazer a leitura da Bíblia diária, ainda não chegou nesse assunto. E aí tem isso na Bíblia, falando que a gente deve confessar. Se você confessa para Deus, você está perdoado. Mas para você limpar, ficar com essa alma sarada, é preciso procurar o seu líder, a pessoa de confiança, que você sabe que não vai expor o seu pecado, confessa para ele orar com você. Está escrito na palavra em Tiago, o versículo, não estou lembrando, dizendo que se fizer isso, a oração do justo pode muito seus efeitos, e você vai ser aliviado dessa dor, dessa alma, dessa ferida, dessa alma que está aí por causa do pecado que você cometeu e só fez confessar a Deus. Claro que Deus já perdoou, mas a alma ficou marcada. E quem tira essa marca é o líder, é a pessoa que está na sua vida, que vai lá no nome de Jesus orar por você. Você vem até ele, ele ora por você e você é sarada. É isso que se chama de cura da alma. É preciso que Deus use alguém. Deus pode fazer sozinho, mas ele escolheu assim, que você confessa para alguém. Claro que Deus não precisa de alguém, não precisa de alguém quando ele quer fazer, mas só que ele decidiu não fazer, decidiu que você escolhe uma pessoa da sua confiança e confessa esse pecado que deixou sua alma marcada, ferida, dolorida. É assim que ele diz. Hebreus 6, de 4 a 8, o perigo da queda. A queda é um perigo pelo seguinte, porque você sabe que se você cair, você vai chamar por Jesus, ele vai te levantar, não é isso? Mas a marquinha ficou. E a marca ele não tira, a consequência da queda ele não tira. Então evite cair. É mesmo que eu estou dizendo para você, evite pecar, porque a queda é o pecado, né? Evite, porque tem gente que sabe que Deus vai perdoar, não se incomoda, está pecando todo dia, toda hora. E cada vez que você peca tem uma consequência. Então não brinque de Deus. Você sabe que vai ter consequência e que Deus não vai tirar. Você só tem a chance de ir para os céus, porque Ele perdoa se você pedir perdão e você vai para os céus. Mas vai viver uma vida miserável aqui na terra, com a consequência daquele pecado. Vou dar um exemplo para você. Eu gosto de falar sempre desse exemplo. E um exemplo que está todo mundo sabendo, que não tem quem não saiba. Eu tenho um filho especial, né? O Eliseu, é especial. Foi o fruto do meu pecado da rejeição. Eu engravidei, eu estava com meu segundo filho, no berço com 3 meses,
e eu engravidei, a terceira gravidez, eu nem ia imaginar que era gêmeos, sem pensar que era gêmeos. Se eu pensasse, eu acho que fazia coisa pior ainda, né? Mas só em pensar que eu estava grávida, eu estava chorando durante os 3 primeiros meses, que são fundamentais para a gente estar alegre, feliz, abençoando a nossa gravidez. E eu, em vez disso, eu estava chorando. O resultado disso é que eu estava dizendo para Deus que eu não queria uma herança dele. Porque ele que diz, em Salmo 127, que os filhos são herança do Senhor. Mas eu disse para Deus de uma maneira indireta, com meu choro, eu estava dizendo para ele, eu não quero a herança do Senhor. E a gente rejeitar o que Deus nos entrega é terrível, não é? Tem consequência. Ele perdoa, mas tem consequência. E foi o que aconteceu comigo. Nasceu um filho autista, de uma gravidez rejeitada. Mas aí algumas pessoas dizem a ciência, prova dizendo a ciência aí que não tem nada a ver, que o autista nasce sem ser porque foi rejeitado. Qualquer pessoa pode nascer autista sem ser por isso. Não tem problema, eu não vou duvidar da ciência. Só que eu também não vou duvidar do meu Deus. Tudo que a gente plantar, a gente colhe. Eu plantei uma rejeição. Então eu estou colhendo um filho que me rejeita. Ele vive desesperado por causa disso. Porque o maior amor do mundo falhou. Porque o amor do mundo, o amor maior do mundo é o da mãe. Isaías 49:15. Então, o amor maior do mundo, porque o de Deus é o maior de tudo, dos céus e da terra. O da mãe na terra é o da mãe. Então, se esse amor falha, rejeitando a sua criança que está em formação no ventre, a consequência não tem que vir? Veio a consequência. Toda a minha vida, eu fiquei prisioneira dentro de casa, tendo todas as coisas, tanta coisa para fazer do meu ministério que Deus me entregou, que Deus me deu o ministério da palavra, mas eu não podia ficar por causa do filho. Quando eu comecei a ter essa liberdade de estar na frente da igreja, foi quando ele já estava com mais de 30 anos. Porque aí eu já tinha algumas pessoas que podiam ficar com ele. Ele já, na base de... Ele está com 48 anos agora, ele estava com 33 anos, por aí assim, quando eu comecei a estar livre para estar na frente da igreja. Porque tinha pessoas que já podiam ficar com ele. E o dinheiro que a gente paga? Toda a despesa que tem com ele. Para completar, o meu marido não quis o auxílio do governo. Ele que sustenta de tudo com o salário dele. E aí? É na consequência do pecado? Deus tirou? Não. Eu estou na frente da igreja, cuidando de vocês, instruindo vocês para estarem lendo e meditando a palavra dia e de noite, mas eu carrego o resultado do meu pecado. Eu sou perdoada? Sou. Vou para o céu? Vou. Graças a Deus eu estou perdoada. Naquele grande dia eu terei um corpo incorruptível, vestes brilhantes. Estarei na mesa, sentada com meu Senhor, ceando com Ele para sempre. Numa cidade onde não precisa do sol, porque Ele é a luz. Mas aqui na terra eu tenho essa dificuldade. Agora que Deus me deu a liberdade de estar saindo com Ele, pela misericórdia dEle, já aliviou um pouquinho o meu plantio do pecado, o resultado do plantio do meu pecado. Porque hoje eu já posso sair com Ele, já não sou mais escrava para ficar com Ele dentro de casa, ou ter que estar pagando uma pessoa todo dia para ficar com Ele, para poder exercer meu ministério. Mas aí é uma prova de que Deus não tira. Você acha que uma mulher dessa, iluminada como eu sou, abençoada como eu sou, que tem de Deus essa misericórdia dele de ser uma pregadora da palavra dele, já pensou uma coisa dessa? Abençoada como eu sou, com essa situação? Agora mesmo ele abriu aqui a porta do quarto. Eu estou aqui fazendo a gravação, ele abriu para vir me olhar. E já deixou a porta aberta. Aí o som que estiver lá fora já entra para o quarto. Mas tudo isso é nada diante do que eu merecia. O Senhor me perdoou e eu vou para os céus. Isso é o mais importante. Mas Deus queria a obra completa, queria que eu tivesse os meus pecados perdoados como eu estou, mas também com o privilégio de viver aqui na terra uma vida de qualidade maior. Porque eu ainda tenho uma vida de qualidade, um bom esposo, 53 anos de casada, todos os filhos abençoados, que me honram, que me abençoam. Só teve esse por causa meu pecado. Então não é bom a gente evitar de pecar? Porque a gente pensa, Deus vai perdoar, a gente faz o pecadinho. E aí depois?
Qualquer pecado que você cometa pode ser o que você achar que é pecadinho ou pecadão, qualquer um deles tem consequência. Então, vamos viver a santidade? A santidade nos faz ver a Deus. Então, vamos viver em santidade, tá bom? Então, Hebreus 6 fala do perigo da queda, é isso que eu estou dizendo. O perigo da queda é o perigo do pecado. Só cai aquele que peca, né? Essa queda está se referindo a pecado. Hebreus 6, de 9 a 15. A fidelidade de Deus. Isso aí é algo que não tem como você discutir. A fidelidade de Deus está estampada nas nossas vidas o tempo todo. Só por causa da fidelidade dele, estou aqui. Só por causa da fidelidade dele, você está me ouvindo. Porque ele é fiel. A gente não merecia, nem eu merecia estar aqui falando, nem você merecia estar aqui me ouvindo. Mas ele é tão fiel que isso está acontecendo. Vamos agradecer a ele por isso? Ele é fiel o tempo todo. Louvado seja Deus pela sua fidelidade. Hebreus 6, 16 a 20. O juramento de Deus e a âncora da alma. Louvado seja Deus. Os homens juram por alguém superior a si mesmo. Vou fazer a leitura aqui desse versículo 16 a 20. E o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão. Jurou, pronto, está confirmado, não tem mais discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com o juramento. Então, o homem que falha, faz juramentos e as pessoas calam a boca. Ele jurou, está resolvido. Agora, imagine Deus que fez isso, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento. Que Deus é esse maravilhoso, não é? Para que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, depois disso aí, quem poderá mais duvidar da fidelidade de Deus? Depois de ele tomar o lugar do sumo sacerdote da terra, homens que eram falhos, ele agora infalível, sem pecado, toma os nossos pecados sobre ele, derrama o seu sangue puro e imaculado. O que é que você e eu queremos mais? Se você crê, se nós cremos, tenho certeza que amamos a palavra, porque Jesus Cristo deixou bem claro que ele é a palavra. Se você realmente está acreditando que ele tomou o seu lugar, eu acredito que daqui para frente só é o desatar, só é a fidelidade sua para com ele também, nossa para com ele também. E qual é a nossa fidelidade? Como provamos isso? Observando a sua palavra de dia e de noite. Porque ninguém pode ser fiel a ele sem saber o que ele diz. A Bíblia está tudo cheio daquilo que Deus requer para nossas vidas. São 1189 capítulos falando do que ele quer para nossas vidas. Cada capítulo desse tem uma lição para nós. E aí, você vai desperdiçar as lições para a sua vida para que haja esse aperfeiçoamento a cada dia e nós estarmos do jeito que o Senhor quer, parecidos com Jesus? Como é que você sabe que o propósito de Deus é nós sermos parecidos com Jesus? E você se atreve a ser parecido com Jesus sem saber o que está na palavra?
Ou você acha que é somente o versículozinho que você decorou que vai resolver a situação? É necessário que de Gênesis e Apocalipse você pegue cada lição que Deus entrega, em cada capítulo tem lições. Se você está guiada pelo Espírito Santo, você descobre as lições. E aí vai formar o caráter de Cristo na minha vida, na sua vida, porque esse é o propósito de Deus, que a gente tenha o caráter de Cristo, que a gente, quando chegar no lugar, as pessoas vejam Cristo. Eu quero saber como as pessoas vão ver Cristo, você nem sabe o que é que Cristo tem na Bíblia, o que é que Cristo fala, o que é que Jesus fala na Bíblia. Nem sabe. Mas sabendo, agora eu creio que a essa altura, quem está me acompanhando o Espírito Santo que está me usando desde maio de 2023, a essa altura já está sabendo o que é que Cristo quer para a sua vida e já está vivendo isso, né? Nesses dias mesmo nós estávamos vendo o capítulo de Gênesis 27, que lição tremenda a gente tira ali. Que nem tinha ainda mandamentos, mas Isaac e todos os patriarcas na época já sabiam que não podia dispensar uma bênção sobre seus filhos se o filho não honrasse. Então, isso é uma lição, saber que desde o princípio Deus requer que haja honra para poder receber a bênção. Mas as pessoas hoje querem desonra pastor, desonra missionário, desonra líder de célula, desonra líder de discipulado, desonrando os anciãos, desonrando as pessoas e querendo ser abençoada. Nem sei se quer, acho que na verdade nem quer, esquece que depende da bênção. Esquece que depende da bênção do ancião. Por exemplo, uma mulher de 76 anos dentro do ministério, as pessoas não sabem que depende da bênção dela, porque não honram, não querem honrar. Então, a honra que eu falo é a obediência, aquilo que Deus me entrega para fazer, mas não honra, então não sabe que depende da minha bênção. Agora, você sabe que cada capítulo traz uma lição? Assim como nós aprendemos aqui, no capítulo 27 de Gênesis, que é um capítulo atual, que estão fazendo nesse mesmo período que eu estou gravando esse assunto aqui, o povo está fazendo o capítulo 27 de Gênesis, ainda. E aí, você vê essa lição, né? E o pai, para dispensar, entregar a bênção para o filho antes de morrer, o filho tinha que fazer uma comida deliciosa e dar para ele, era um sinal de honrar o pai. Honrando o pai. Você sabe que a comida para o ser humano é muito importante. Então, se era para demonstrar a honra, era através de um prato de alimento muito gostoso, para poder o pai liberar a bênção para o filho e depois morrer. Nós vemos também a Ana, que precisava de um filho e estava orando, implorando a Deus, a um filho. E o sacerdote, que era autoridade, um ancião, um obeso, que não estava nem conectado com Deus, estava fora de forma, mas era um sacerdote, mas estava como autoridade. E Ana, sábia, vai pedir a Deus o filho, e quando ele vem dizendo que Ana está embriagada, isso é no primeiro livro de Samuel, que nós já estudamos há bastante tempo, né? No nosso discipulado já estamos em Hebreus. Já estamos no Novo Testamento, mas nós já passamos por essa lição. Então, Ana, olha a sabedoria, ele diz que ela está embriagada de vinho normal, não era do Espírito Santo não, mas era com toda paciência e respeito pelo ancião, sacerdote que estava totalmente desconectado de Deus. Ela respeitou a si mesma e disse: eu não estou embriagada, meu Senhor, eu estou aqui colocando a minha alma diante de Deus, o meu sofrimento. Então, antes de vir os mandamentos, as pessoas que eram os patriarcas já sabiam que para abençoar tinha que ter a pessoa necessitada da bênção oferecendo algo. Hoje em dia, a gente para ter uma primícia do povo de Deus, mas isso era no Antigo Testamento, é tanta desculpa, viu, para entregar o que Deus mandou entregar, dá desculpa. Isso foi no Antigo Testamento, hoje não existe mais. Não tem o prazer. Quer dizer, a gente trabalha, como eu e o apóstolo, trabalhamos 24 horas para estar mantendo o que o Espírito Santo de Deus nos entrega na vida de cada missionário, na vida de cada pastor, na vida de cada bispo, para esses bispos, pastores e missionários passar para as congregações o que nós entregamos para ele pelo Espírito Santo, e eles também pelo Espírito Santo que nos usou, vai entregar tudo para vocês. E quando pensa que não, se não fosse a misericórdia de Deus de mandar
de qualquer parte da terra o nosso socorro, a gente ficaria sem ter até o que se alimentar, pela falta de honra. A honra de conversa, não estou falando de conversa, então a honra do palpável, do que Deus manda entregar. Deus manda entregar. No Antigo Testamento mandava entregar. E antes da lei já mandava entregar, porque a gente vê o pai para poder entregar a bênção para o filho. Até o pai tinha que ter a honra primeiro para poder entregar a bênção para o filho. Então a Bíblia tem muitas lições que a gente precisa aprender para não estar pensando que está abafando, porque Deus só tem compromisso com a palavra dele. Chegar diante de Deus fazendo o que você bem entende, achando que está abafando, tem que fazer o que está na palavra, do jeito da palavra. Para isso Jesus mandou o seu Espírito para nos capacitar para viver a palavra. Eu sei que não é fácil viver a palavra, mas o Espírito Santo está conosco, Jesus nos entregou. Eu sei que não é fácil um jovem estar com a moça durante 1 ano, 2, 3 anos, enquanto espera o casamento, somente conversando com ela, junto com os pais, indo tomar o sorvete junto com a família, porque ele não quer pecar. Se ele ficar sozinho, ele vai pecar, mas ele quer viver na santidade, ele faz isso. Então eu sei que não é fácil, mas é o que Deus manda fazer, e a gente não tem que ver o que é fácil, é o que Deus manda fazer. Então, em nome de Jesus, sejamos assim, maturos, tenhamos maturidade cristã e cuidado de Deus. Esse é o tema de Hebreus 6. Maturidade cristã e cuidado de Deus. Você não pode estar assim com essa maturidade sem observar a palavra. Tem que estar observando a palavra. Como purificará o mancebo o seu coração? Como? Escondendo a sua palavra no coração. O jovem, como é que ele vai se livrar de uma tentação dessa? Esperar uma moça para casar 1 ano, sem beijar na boca, sem abraçar, sem acariciar, se ele observar conforme a palavra. Ele ia cuidar da construção da casa, se a casa já está pronta, ver a decoração, vai cuidar disso o mais rápido possível. Já pediu em casamento, que não vai pedir para namorar, que pede para namorar é o ímpio. Você é filho de Deus, você pede em casamento, vai fazer os acabamentos da casa, o que tiver para fazer, e casar o mais rápido possível. Que adianta você ficar esperando anos e anos para fazer o casamento que abale a cidade e pecando? Você é bonito diante do povo e feio diante de Deus. Quem é o mais importante para você, o povo ou Deus? Então é melhor que você case um casamento simples, mas com santidade, do que você ficar anos e anos esperando para fazer o casamento que abale a cidade, que todo mundo diga, olha, o casamento de fulano foi assim. E quando chegar diante de Deus, Deus diz assim, meu filho, se enganou o povo menos a mim. Sua roupa branca, sua apresentação ali, aquela coisa toda linda, para mim não valeu nada, que o que valia de mim é para você estar diante do altar, dando o primeiro beijo na sua noiva, indo para casa, ter a primeira relação sexual no primeiro dia do casamento. O que vale para Deus é isso. Santidade. Tenhamos maturidade cristã e cuidado de Deus. É esse o tema de Hebreus 6. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do MAI FJ, com todos os líderes de célula, colíder de célula, componente de célula do MAI FJ, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.